nós vamos iniciar hoje oficialmente o nosso imersão, né? O Celso aqui falou sobre intensidade. Esse mês de abril a gente quer ser mais intenso naquilo que a gente já faz. A intenção não é falar nada novo, a ideia não é a gente trazer nada novo, além daquilo que você já sabe e conhece. Mas o nosso desejo nesse mês agora de abril é a gente ser mais intenso em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que nós acreditamos que é o cuidado um a um, o discipulado, células, aquilo que de fato é o nosso DNA, aquilo que move o nosso coração. Então vai ser um mês muito proveitoso, muito mesmo intenso. Nós vamos ter workshops ainda esse mês, vamos ter treinamentos, vamos ter momentos aqui maravilhosos nesse mês de imersão. Para quem não veio terça-feira, agora eu dei uma pincelada um pouquinho sobre a gente entender melhor, transmitir a visão. E eu falei que transmitir é diferente de transferir. Transferir, eu pego essa bandeja e dou para o outro. Transmitir, eu pego a bandeja, bebo ou como daquilo que está na bandeja, depois eu transmito para o outro. Então o que nós queremos é muito mais do que só um esquema de igreja. A gente não sonha com esquema de igreja, a gente anseia e desejamos que a igreja ela tenha uma vida de Deus e que essa vida ela seja reproduzida por meio dos seus membros. Tem uma frase do pastor Ebe que é muito, muito legal, que ele fala que a ovelha sadia da cria. O cristão cheio do Espírito Santo, curado, sarado, ele vai dar muito fruto. Então é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o MDA é um modelo, é uma ferramenta. Então nós entendemos que não é a ferramenta, mas a vida que está por trás das ferramentas, porque quem opera tudo em todos é o Espírito Santo, e cada um de nós somos essa ferramenta que Deus está operando. Então hoje nós vamos iniciar esse mês que é o mês da imersão. Queremos ser mais intensos, mais envolvidos com o reino de Deus e com pessoas. E eu quero também hoje aqui trazer uma palavra que o Espírito Santo já tem falado comigo há muito tempo, já há algum tempo. Eu quero falar hoje sobre um tema que eu coloquei aqui, que eu coloquei chamado a igreja transbordante. A igreja transbordante. Eu creio que Deus tem nos levantado e nos chamado para ser uma igreja que transborda. Amém? Fala assim para o teu irmão, a sua vida vai transbordar. Se prepara porque a sua vida vai transbordar. Nós estamos no ano do transbordar, não é isso? No ano do transbordar. Então nós somos e temos sido levantados para transbordar. Para transbordar. Eu amo muito o que Davi fala no Salmo 23. Ele fala, o Senhor é meu pastor e nada vou sentir falta. Mas ele fala lá embaixo, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vai ser um transbordar do óleo, da unção do Espírito Santo na sua vida, na sua família, amém, no seu coração, amém. Aonde houve cinza, onde houve destruição, vai haver óleo de alegria em nome de Jesus. Eu quero convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, quero ler aqui um pouquinho daquilo que é um retrato de uma igreja transbordante. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz aqui o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Querido, aqui é um retrato de uma igreja transbordante. É um retrato de uma igreja lá em Jerusalém que transbordou. E você sabe, é importante você entender que Paulo, por exemplo, ele chama a igreja lá em Gálatas de a Israel espiritual. Ele chama a igreja de Israel espiritual. Por que ele faz essa comparação? Porque se você for olhar rapidamente, quem foi Israel? Israel foi uma nação a qual Deus levanta através de Jacó com um objetivo: de ser espelho para as nações, de ser uma referência para outros povos. A Bíblia diz claramente lá que o mundo, que as nações iam olhar para Israel e elas iam enxergar Deus em Israel. Só que nós sabemos que Israel falhou na sua missão. Nós sabemos que por conta da desobediência, da dureza de coração, por conta da incredulidade, Israel falhou na sua principal missão, que era impactar as nações. Em vez de Israel influenciar nações, você pode ler, infelizmente, que as nações influenciavam a Israel. Só que Deus, irmãos, Ele tem os seus meios, Ele tem os seus planos. Então Ele levanta a igreja, e a igreja tem esse papel também hoje de impactar o mundo, de transbordar. E quando a gente fala igreja, a gente não está falando da igreja prédio, ou da igreja denominação. A gente fala da igreja que é a tua vida. Você é a igreja, você é a pessoa que Deus tem chamado para impactar, para mexer com a vida das pessoas. Você, querido, é a Israel de Deus hoje. Você é o povo chamado de Deus para impactar o mundo. E Deus, à luz dessa palavra, Deus, Ele escolheu impactar o mundo através de uma igreja. Agora, quando você olha esse texto, você vê que Deus começa a impactar o mundo através de uma igreja que está no local chamado Jerusalém. Ou seja, quando a gente pensa talvez em mudar o mundo, a gente pensa, nossa, mas o mundo é muito grande. Como que a gente vai mudar o mundo? Como que a minha vida pode impactar o mundo? Querido, Deus não pensa de uma forma globalizada para mudar o mundo ou impactar o mundo através da sua igreja. Deus, Ele pensa em impactar e mudar a sociedade através de uma igreja local, através de uma célula na casa de alguém. Quando a gente vê esse texto, a gente vê que tudo começa num local, em Jerusalém, numa igreja local. E sabe o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração? É que Deus também tem nos chamado aqui para mudar o mundo. Talvez a gente não vá mudar diretamente o mundo, mas indiretamente nós começamos a mudar o mundo através de nós, que somos a igreja local, que somos o povo de Deus. Existe uma frase que é uma frase muito poderosa de um homem de Deus chamado Bill Hybels. Ele fala o seguinte, que a igreja local é a esperança do mundo. A gente pensa assim, não, o canal de televisão, a internet, os meios de comunicação vão alcançar o mundo. Querido, eu até entendo que a pregação, a evangelização, ela é fundamental pelos meios de comunicação. Mas sabe o que muda o mundo? É a igreja que muda o mundo. É a sua vida que muda o mundo. É o seu testemunho que muda o mundo. É quando você cuida de alguém no discipulado que você vai mudando o mundo. É quando você foca a sua família, como você viu o pastor Paulo Jeff, tirar tempo com a família, você já está mudando o mundo. Porque o mundo é mudado nas pequenas coisas. O mundo é transformado, talvez dentro de uma célula, talvez dentro de um discipulado.
dentro de uma igreja local. Quando Jesus fala em Atos 1:8, ele fala: olha, fiquem aqui, busquem o poder, e depois de vocês serem revestidos, vocês serão testemunhas. Aonde? No mundo? Ele fala: não, em Jerusalém, na igreja local, no seu bairro, na sua casa, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Sabe o que Deus tem feito com você até hoje aqui? Sabe por que você tem passado por tantas coisas? Discipulado, treinamento, palavra. Todo domingo você está aqui reunido juntamente conosco, aqui ouvindo, recebendo, sendo ministrado. Sabe por que Deus tem feito isso? Porque Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Aí você pensa: mas eu sou a pessoa mais improvável, mais louca, mais pirada, mais bagunçada. Pois é, irmão. Deus escolheu aqueles que não são. Deus escolheu você, que é a pessoa mais improvável. Você sabia que eu sou o cara, nessa igreja eu tenho convicção que eu sou a pessoa mais improvável de destaque. Mas Deus escolheu o louco para confundir o sábio. Deus escolheu o fraco para confundir o forte. Deus escolheu você, e Ele vai transbordar através de você, querido. Deus vai usar a sua vida para impactar pessoas. O que você recebe, o que você ouve, o que você aprende, tudo aquilo que você tem recebido até aqui, você não pode ser uma represa. Você não pode ficar represando. Você não pode ficar retendo. A gente tem que transbordar. A gente tem que fazer como o texto diz: o lagar transbordou. Tem que transbordar, tem que atingir pessoas, tem que atingir a sua família, vai atingir os seus filhos, vai atingir os seus irmãos, vai atingir os seus pais, vai atingir todo mundo. O que Deus tem feito na sua vida não é só porque Ele tem, talvez, aquela ideia de agradar. Deus quer agradar, obviamente, porque Ele é Pai, mas é muito mais do que agradar. Deus tem um propósito de fazer a sua vida transbordar através disso. Quantos entendem isso? Diga amém. Nós somos essa igreja transbordante. E Deus quer impactar o mundo através da nossa vida, uma igreja local. Deus quer mudar ambientes, mentalidades e culturas através de uma igreja local. Como Deus tem falado ao nosso coração desde o ano passado sobre mudança. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de ver a vida, porque Deus realmente quer usar a sua vida para transbordar. Essa palavra tem estado no meu coração já faz algum tempo. E eu quero aqui com você nessa manhã fazer você entender, por exemplo, quando a gente faz uma leitura mais profunda de Atos, e até da igreja que começa em Atos, você vai ver algumas coisas que a gente pensa assim: não, a igreja de Atos, nossa, a igreja de Jerusalém, nossa, irmão, aquela igreja, ela tinha tantos defeitos e problemas como qualquer um de nós aqui nessa manhã. Imagina, irmão, uma igreja que numa tacada 3.000 se converte. Pensa numa dinâmica de cuidar de 5.000 pessoas em questão de semanas. A igreja, e a gente faz uma leitura mais apurada, você vai entender que aquela igreja, ela, por exemplo, ela passava por tantas provas e lutas como você e eu passamos hoje na vida. Mas nem por isso era uma igreja que deixou de transbordar. Às vezes nós estamos ficando paralisados e parados por conta de muitas provas. A gente pensa: poxa, eu não posso falar de Jesus para ninguém, eu não posso talvez transbordar nada, porque eu estou vivendo em luta, eu estou vivendo prova. Querido, é um grande engano. Porque a igreja primitiva foi uma igreja que passava por muitas lutas. Mas o texto que nós lemos lá, no versículo 42, diz que eles perseveravam. Eu acredito que um grande segredo da gente transbordar, mesmo passando por dificuldade e luta, é perseverar. Perseverar, não, a gente fala assim: não, eu só vou
liderar uma célula, eu só vou discipular alguém, eu só vou evangelizar quando a minha vida ela estiver resolvida. Quando eu resolver aquele problema, aí sim eu vou me levantar e vou. Está errado. Aquela igreja passava por muita luta, por muita provação. Mas o texto fala, eles perseveravam na doutrina, no temor. E mesmo num ambiente de muita luta, sinais e maravilhas aconteciam. Às vezes nós queremos nivelar a nossa vida com o poder de Deus. E é um grande engano. Nós somos vasos de barro, querido. Quando a gente pensa que Deus não está fazendo, é quando Ele está fazendo. Quando a gente pensa que nada vai acontecer, é quando começa a acontecer. Deus, Ele trabalha na contramão da sua e da minha lógica. Mas você não pode, nós não podemos deixar de transbordar amor, alegria, fé, esperança, mesmo com luta, mesmo com dificuldade. Jesus, ele escreve uma carta, uma carta endereçada através de João para uma igreja chamada Esmirna. E essa igreja, a palavra Esmirna já diz tudo, quer dizer mirra. E essa mirra, você sabe que ela só produz, ela só exala perfume, ela só transborda perfume quando você soca a mirra. Quanto mais você soca a mirra, mais ela vai exalar perfume. Sabe, às vezes, aquilo que a gente está passando, eu não tenho dúvida que às vezes é o melhor cenário para a gente poder falar de Jesus, para a gente poder falar do amor de Deus. Você sabia que na igreja primitiva mais gente se converteu na morte dos cristãos do que na vida deles? As pessoas ficavam mais impactadas com a morte deles. E sabe por quê? Porque eles morriam cantando, louvando. Eles morriam de uma forma, sabe, como a Bíblia fala lá, que Pedro não se considerou digno de morrer como o seu Senhor. E ele falou, me crucifica, mas de cabeça para baixo. A história da igreja diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele falou, não vou morrer como meu Senhor, é muita honra. E às vezes nós achamos assim, que não, nós estamos passando por luta. Irmão, o Brasil não passa por luta. A igreja no Brasil é uma igreja livre. Nós estamos aqui reunidos sem nenhum problema, porta escancarada, horário declarado. Mas você sabe de uma coisa, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja que está no subterrâneo. É a igreja que se reúne debaixo da terra para ler um pedaço da Bíblia e cantar um cântico a Deus. A igreja na China, a maior igreja do mundo, não tem prédio, não tem placa, não tem denominação, mas é a igreja que mais cresce, porque entendeu que não importa o ambiente, não importa a crise, não importa a luta, é uma igreja que está repleta da glória de Deus e que está transbordando isso todo dia. Diga assim, eu quero e sou essa igreja. Ô irmão, para de ficar, com todo respeito, ficar lambendo ferida, ficar olhando para o que não funcionou, ficar olhando porque o vizinho talvez falou uma palavra feia. Não, isso para a igreja primitiva não era nada. Uma igreja que aprendeu a transbordar mesmo com luta. Está com luta, então é agora que está amassando, o Espírito Santo está amassando a mirra, então é agora que eu vou exalar mais o perfume de Jesus. Porque aonde abunda o pecado, aonde abunda a deficiência em nós, vai superabundar toda a eficiência do Espírito. Então se levante, transborde, sirva, com choro, com lágrima, com dificuldade, não importa. Ou você não sabe que é na tua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus?
A igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, uma igreja que passava por muita luta. E era uma igreja de gente imperfeita, imperfeita. O texto fala lá, e eles se mantinham unidos. Já parou para pensar por que eles se mantinham unidos? Porque com certeza eram mais os motivos para se separar do que os motivos para estarem unidos. Mas o motivo para estar unido, embora fosse pouco, era o maior, que era Jesus. Se mantinham unidos, porque não era uma igreja de gente perfeita. Não era uma igreja de gente bacana, legal. Imagine, irmão, havia gente na igreja daquele tempo de todas as tribos, raças, línguas, nações, etnias, credos. Mas era uma igreja que entendeu que, embora era imperfeita, ela continuava transbordando. Diga para o teu irmão, você não é perfeito, mas você é vaso de barro, por isso que você não é perfeito. E você sabe que o que tem dentro de você é mais importante daquilo que você tem por fora. Perfeição é utopia. Perfeição, achar a igreja perfeita, lugar perfeito, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Aliás, existe sim. A igreja virtual. Essa é a igreja que muita gente hoje está aderindo. Que é a igreja onde eu sirvo a Deus lá na frente do meu computador, com o meu pastor, que também é virtual, com os meus amigos e irmãos de igreja, que também são virtuais. Afinal, eu sou perfeito demais para entrar e congregar e me enraizar e servir numa igreja local. Hoje em dia existe essa linha de pensamento onde, infelizmente, as pessoas estão se afastando, porque é inevitável que a gente vá lidar com pessoas diferentes. É inevitável que a gente vá lidar com pessoas que infelizmente ainda não amadureceram tanto. Eu fico pensando quantos imaturos havia na igreja de Jerusalém. Quando a gente olha a igreja de Corinto, por exemplo, a igreja que estava em Corinto, que era uma igreja local que estava em Corinto, era uma igreja que tinha muitos problemas de caráter, problemas imorais, problemas de divisão, de contenda. É por isso que Paulo diz lá na carta, ele fala assim: grande é o mistério do amor de Cristo pela igreja, porque é só Cristo para amar a igreja. Mas por incrível que pareça, ele ama do jeito que é. E ele se entregou por essa igreja do jeito que ela é. Ele não pensou duas vezes para morrer por mim, por você, do jeito que você era. E olha que eu e você melhoramos um pouquinho. Mas a grande realidade, querido, é que tem gente que está se embaraçando, tem gente que está chateado, não aqui, glória a Deus, mas tem gente por aí que está deixando de transbordar, porque não entende que perfeição é utopia, que todos nós aqui estamos em aperfeiçoamento. Todos nós aqui estamos crescendo. E veja que coisa intrigante e poderosa. A Bíblia fala que nós somos um corpo, mas nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é braço. Por quê? Para dar a ideia que um depende do outro. Já imaginou você tendo um corpo que é só mão? Como é que você vai andar sem pé? Imagina se você é um corpo que só tem olho, como é que você vai falar sem boca? Irmãos, preste atenção. Deus fez assim, para que a tua imperfeição, para que aquilo que é diferente em mim e você, seja exatamente aquilo que vai me tornar melhor.
Deus uniu o corpo dessa forma, porque aquilo que eu não tenho, você tem, e você transmite para mim. E aquilo que eu tenho e você não tem, eu posso ter o privilégio de te ajudar. Por isso que a Bíblia fala no Novo Testamento o seguinte, essa frase, uns aos outros, servi-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Por que uns aos outros? Porque nós dependemos um do outro. Nós dependemos um do outro. Isso, querido, faz com que a nossa vida ela seja trabalhada, que as imperfeições sejam ajustadas. E uma vez que isso é ajustado, a gente começa ao quê? A transbordar. A gente começa a crescer. Porque quanto mais isolado, quanto mais eu pensar, como o pastor Paulo Jeff falou, o texto fala sobre olhar para os outros e tirar o foco de si mesmo. Toda vez que eu entendo que o fato de eu estar numa igreja local, Deus está dando para mim a oportunidade de ser transformado, de ser aperfeiçoado. Então não existe, alguém disse um dia, que todo jardim tem muitas rosas e flores, não é verdade? Mas nessas rosas e flores, que é muito bonito, também tem espinhos. E não é porque um jardim tem espinhos que ele deixou de ser jardim. Não é porque tem problema aqui dentro, não é porque tem problema, talvez, entre relacionamentos, que isso aqui deixou de ser o jardim de Deus. Então aquela igreja, preste atenção, isso aqui é um segredo espiritual. Ela transbordava independente das indiferenças. Ela cumpria o seu papel independente, se era branco, preto, amarelo, japonês, índio. Porque a questão não é o que o meu irmão não é. A questão é o que ele é. E o quanto isso é importante para a minha vida. O quanto isso vai transformar também a minha vida. Talvez a gente pense e olhe, lendo os textos bíblicos, que não havia gente problemática, mas tinha muita gente problemática lá. Tinha tanta gente problemática que Paulo fala, olha, toma cuidado com aquele que se diz irmão e não é. Mas a grande verdade é que não existe perfeição. A grande verdade é que eu e você estamos tendo a oportunidade de crescer. Amém? Você tem dois caminhos. Você tem um caminho de desistir da caminhada e de estar numa igreja local crescendo em Deus. Ou você tem um caminho de abandonar e abrir mão. Porque lá não é bom, porque ali não é bom, porque no outro lugar o louvor não me agrada, a palavra não me agrada. Irmão, não é isso. Deus escolheu uma igreja local, Deus escolheu nós aqui, você e eu, mesmo apesar de nós, apesar de mim, para fazer transbordar o amor dele. Que loucura! Por que Deus não escolheu uns 50 Dalai Lama, né? Dalai Lama lá? Por que Deus não escolheu o cara bom para fazer isso, né? Por que Ele escolheu Pedro, Tiago, João? Por que Ele escolheu esses caras? Por que Deus escolheu eu e você, irmão? Por quê? Eu tenho convicção que eu não sou, eu não era, e não sou ainda a pessoa mais apropriada, mas eu tenho aprendido que independente eu estou num processo, e que há uma unção, que há uma vida de Deus em nós. Amém? Então coloca a mão no ombro do teu irmão e fala assim, apesar de tudo, você ainda é e tem uma unção de Deus na tua vida. É, querido. Você tem que acreditar, você tem que entender isso. Quantos entendem isso? Diga amém aí. Porque às vezes por conta de detalhezinho a gente deixa de transbordar. A gente deixa de manifestar, sabe, de exalar Jesus.
de exalar Jesus. Então não existe perfeição. Amém. A igreja, ela é formada por gente que está todo mundo no processo. Mas que o processo não impeça e não atrapalhe você de falar desse amor, de manifestar esse amor. Essa é a igreja que Deus vai usar. Fazer o quê? Essa é a igreja que Deus vai usar. Talvez alguém tenha pintado aí uma igreja perfeita, um lugar perfeito, um som perfeito, uma palavra perfeita, irmãos perfeitos. Ah, mas o irmão pecou, o irmão falhou. Vai errar e vai falhar e vai pecar. Infelizmente. Por isso que o texto fala que eles se esforçavam para ficar junto, reunido como igreja. Congregar, igreja local, estar junto. Você pode ver o texto lá no templo e nas casas, se reunindo. Mesmo um não gostando do cabelo do outro, da outra, né? Porque o homem nem liga para essas coisas. O homem é assim, quando o cara já ficou careca, depois de 10 anos que ele está careca, você ficou careca? Pois é, rapaz, eu estou careca já há uns 10 anos, você não tinha, não tinha percebido, não, homem não percebe nada. Mas mulher, menina, o que você fez? Aonde foi? Me dá o nome aí do Mr. M que fez essa mágica. Se você é corintiano, aleluia, perdemos, mas estamos juntos para o próximo. Se você é palmeirense, não importa. Você entende, irmãos? Às vezes o diabo ele não tem nem dificuldade para atrapalhar o propósito, porque a gente está tão intertido com as diferenças, estamos tão, ressentido com as diferenças. O diabo fala assim para o outro diabo, fala assim, diabo, eu não vou nem lá, porque, os caras já se enrolam todo. Deixam de transbordar o que o Pai eterno tem derramado naquele lugar. Não preciso nem. Mas não, irmãos. Quando Salomão diz assim, não sejas demasiadamente sábio, não seja demasiadamente justos, porque isso pode destruir. Às vezes a gente pinta um quadro, um cenário de perfeição. E às vezes o nosso perfeccionismo em tudo, talvez Deus, não estou nem sei porque eu estou falando tanto isso aqui, mas talvez o nosso perfeccionismo em tudo pode ser a nossa maior ruína. Então a gente tem que, como diz a Bíblia lá, em Eclesiastes ele fala, o bom é ter equilíbrio. Bom é jogar fora o que não presta e reter o que é bom. Isso que é bom. O que depender de vós tem de paz. Você está na igreja da paz, amém? Então o que depender de vós tem de paz. Ame. Não permita que o pecado da ira, o pecado às vezes do ressentimento, impeça você e eu de transbordarmos. Tudo porque nós imaginamos ou pensamos que ia ser de um jeito, mas acabou sendo de outro. Isso é inevitável também. Então quando nós olhamos essa igreja, a gente vê isso. Nós olhamos também, e eu quero já finalizar, que hoje vai ser bem rápido. Por exemplo, quando ele fala, o texto diz, e eles caíam na graça do povo. E eles tinham, a igreja, ela tinha a simpatia, não a empatia, a simpatia do povo. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Você sabia que as pessoas, elas se identificam mais quando a pessoa ela é humilde, quando a pessoa... Você sabe que o mundo não está atrás de uma igreja poderosa e rica, não. Porque o mundo está cheio de rico e gente poderosa. Mas o mundo, ele está olhando, preste atenção, para você. E ele está olhando para você e vendo como é que você se comporta diante da vida. Porque eu estou olhando esse texto aqui, esse texto fala assim: eles comiam e bebiam e perseveravam unidos e amavam, e havia sinais e maravilhas. E o texto fala, e a igreja caiu na graça, na simpatia. Ou seja, a igreja olha e fala: meu, esses caras, esse povo, eles têm alguma coisa diferente. Que obviamente não era só milagre, mas mais do que isso, eu acredito, eu quero que você entenda isso. Eu acredito que eles olhavam a forma como aquelas pessoas viviam, o estilo de vida que elas tinham, por exemplo. Eu tenho certeza, querido, que a vida daquela igreja, e você pode ler mais para frente, começou a mudar culturas, começou a mudar mentalidades, tudo por causa de um estilo de vida que eles tinham. Que interessante isso. Você pode ver, querido, você pode ver que as pessoas no mundo, elas estão olhando, e você talvez está aqui hoje pela primeira vez. Ninguém está procurando igreja. Ninguém está procurando, sabe, uma denominação. As pessoas estão procurando algo diferente. E eu arrisco em dizer que eles não estão nem procurando Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa nação, ela sabe muito bem quem é Jesus. Por mais que a pessoa não esteja numa igreja, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela só precisa ler essa Bíblia na vida da gente. Então eu acredito que as pessoas olhavam e falavam assim: ó, que coisa linda, olha como eles fazem, olha como que é essa igreja, olha como que é essa família, olha como esse homem faz, olha como esse pai faz, olha como aquela mãe faz. E aí, depois disso, eles entendiam que por trás de tudo isso havia Jesus. Vocês entendem, queridos? Aquela igreja transbordava ao ponto de mudar completamente crenças, padrões. E eu creio que a igreja que Deus está levantando aqui nesse lugar, eu tenho convicção disso, que Deus tem trabalhado na sua vida, porque Deus vai usar você para mudar padrões. Deus vai usar você para mudar culturas. Deus vai usar você para mudar crenças. Eu posso ouvir um amém aí bem forte? Entenda isso, querido. Que semanalmente você vai no discipulado, você senta lá para receber, para ser orientado, para ser servido, com um propósito. Com o propósito de Deus usar a sua vida para mudar mentalidades, para Deus mudar ambientes. Por isso que Deus tem nos chamado. Por isso que Deus escolheu você. Por isso que nós temos entendido que muito mais do que falar é a vida, apesar de nós, porque nós falhamos. Mas a vida de Deus está em nós. O zoe de Deus está em nós. A vida transbordante está em nós. A Bíblia fala, eu quero terminar aqui, nós somos a carta lida por todos os homens. Paulo diz isso. As pessoas estão lendo, irmãos. Por mais que haja escândalos, por mais que haja muita gente fazendo coisa errada, eu tive essa experiência, eu tenho essa experiência, que a pessoa ela não está muito ligada naquilo que você está falando, mas ela está lendo você.
Quantas pessoas na época de Jerusalém, na igreja de Jerusalém, Deus usou para ganhar outras, através de pregação nenhuma, mas foi por conta do estilo de vida deles, da forma como eles viviam. Isso, querido, é a igreja que vai transbordar nesse tempo. Essa é a igreja que vai crescer de uma forma poderosa nesse tempo. Eu quero convidar você nessa manhã a entender que Deus tem nos colocado exatamente nesse ponto, nessa manhã, aonde eu creio que a partir de hoje, diante de tudo que Deus já tem feito e ainda vai fazer, nós vamos influenciar, nós vamos impactar com problemas, com imperfeições, mas nós vamos impactar essa cidade, porque a igreja local, a célula na sua casa é a esperança de São Vicente, da área continental, da Praia Grande, de Santos, de Cubatão. A igreja local é a esperança do mundo. E sei que Deus tem plantado você aqui com esse propósito. Deus tem cuidado de você através de alguém com esse propósito, de fazer a sua vida transbordar.